pedágio aí na Rio Santos, nesse trecho aí, são 3 pedágios entre Rio de Janeiro e a cidade de Ubatuba. E eu fico indignado porque nem cabines não colocam para colocar a gente trabalhando para gerar emprego. É aquele tipo, né, flow, que eles chamam, né? Ele detecta a tua placa ali e você tem que ter algum aplicativo para você ser debitado na tua conta bancária. Ou então você tem que entrar lá no site deles para pagar, tá? Aí já essa empresa que cobra o pedágio já está fazendo um pouco de recuperação, vocês vejam que não está muito boa, então já está começando a formar ravinas aonde eles colocaram alguma biomanta. Essa foto também está bem interessante, que foi tirada a partir de um belvedere, mas o nosso interesse aí não era tirar as partes bonitas que todo mundo para tirar, mas justamente as cicatrizes, movimentos de massa, né, que aconteceram aí justamente a partir daquelas chuvas concentradas em 2022. Mas aí já é Monsuabe, em Angra dos Reis, mais cicatriz, olha o tamanho dessa aqui. Quando tem a estrada e não tem nenhum carro passando, já é um problema sério, mas ele só, entre aspas, paralisa um pouco o transporte, né, as comunicações nesse período, mas ninguém morre. Olha a outra cicatriz, nome, já pegando aqui o saprolito, ou saprólito, né, rocha podre aqui. Quantidade de matacões aí de Mangaratiba, que é o município, né, Rio Santos também, depois Mangaratiba, primeiro vem Itaguaí, Mangaratiba, depois Angra dos Reis, Paraty, indo para o sul, e depois a divisa com São Paulo, que já é o município de Ubatuba. Mas olha só o tamanho desses matacões que se soltam aí da encosta e descem até a rodovia, ou quando tem alguma casa no meio do caminho, destrói a casa. Novamente, o afloramento rochoso aí, bastante fraturado, bastante falhado, e o contato solo-rocha muito abrupto, que facilita o deslizamento. Novamente, né, estão fazendo algum tipo de contenção aí provisória, botaram algumas mantas ali, aqui já foi em fevereiro de 2023. Aqui já essa empresa, esqueço o nome agora, que cobra o pedágio aí, e tem a obrigação, obviamente, de fazer algum tipo de contenção, fizeram um muro de gabião aqui, plantaram algumas gramíneas aqui, tem dado certo razoavelmente bem. Mas vocês veem que aqui já não deu certo, porque também eles não fazem muito diagnóstico, não. Pega a cicatriz, passa uma máquina de terraplenagem ali, joga essas mantas, faz uma hidrossemeadura depois e a vegetação vai crescendo, como aconteceu nesse caso aqui, mas eu não sei o que aconteceu aqui, por exemplo. Aqui está sem vegetação. Eu não sei o que aconteceu, que a vegetação não cresceu aqui. Mas vocês olham que, nesse caso, a própria manta foi rompida aqui. Vocês vejam que eles passam a manta, minha gente, até por cima do afloramento rochoso. Não tem nenhuma não tem nenhuma utilidade aqui. A manta tem que ser colocada onde tem solo. Novamente, colocaram a manta, mas vocês vejam que a vegetação não começou a se desenvolver ainda. Essa já ficou um pouquinho melhor, porque além da colocação de manta, eles colocaram esse muro de gabião aqui, que a água que se infiltra, ela passa com facilidade por esse muro de gabião, são esses blocos rochosos que vão sendo colocados uns sobre os outros, né? E é chamado de gabião, porque não sei se vocês já viram, já chegaram perto, já viram eles montando o gabião, parece uma grande gaiola, e gabione, em italiano, é gaiola. Então, o português colocou gabião, o inglês chama de gabion, né? Copiando, então, tentando traduzir um termo do italiano. E aí, realmente, ele também não tem a mesma resistência que um muro de concreto, mas é muito mais barato, e para pequenas cicatrizes ele costuma ter um bom efeito para margem de rio, às vezes para o litoral também. Novamente aqui, já crescido, essa foto eu tirei dentro do carro, dá para ver aqui a orelha do meu cachorro aparecendo aqui, tá? Mas vocês vejam que aqui embaixo, ou ele não vingou muito bem, ou está se espraiando a espécie de um leque aluvial aqui no sopé desse talude. Aqui, encosta recuperada com telas e plantios de gramíneas da Rio Santos. As fotos todas tiradas aqui por Maria do Carmo Oliveira Jorge, essa em maio de 2023. Essa aqui eu já trago para vocês, minha gente, a grande, foi chamada na época de hecatombe, em 1967, em Caraguatatuba,
Vocês veem as médias aqui, né? Dezembro de 1966 foram 450 milímetros, 265 milímetros em 29 dias de chuva. Praticamente choveu todos os dias de janeiro de 67. Tá? 541 milímetros, 280 milímetros e 31 dias de chuva. Fevereiro, que não tem 38, mas 28 dias de chuva, 268, e por aí vai. Houve pessoas aí, minha gente, nessa época não tinha as facilidades que tem hoje em dia, teve pessoas que ficou praticamente uma semana ilhada até alguém conseguir chegar para retirar as pessoas dela. Olha a quantidade de cicatrizes aqui, nessas serras aqui, que chegam até Caraguatatuba. No caso, é onde está a rodovia Tamoios, que vem de São Paulo para o litoral. Olha a quantidade de cicatrizes aqui também. Olha o que aconteceu na área da planície, aqui, esse carro aqui, o Fusquinha, né? Olha essa casa, não sei o que seria, poderia ser uma escola, um hospital, alguma coisa, algum órgão público, né? Pessoas ficaram isoladas aqui, a quantidade de árvores, troncos de árvores que descem é muito grande. Novamente aqui, ó, pessoas isoladas aqui, durante alguns dias ficaram. Olha, mais destruição. Tem a tese de livre docente da Olga Cruz, o pessoal chamava de Olguinha, né? Da USP, né? Foi sobre justamente, se vocês procurarem aí pelo Google, pela internet, vão encontrar. Olga Cruz, né? A tese de doutorado dela foi, desculpa, a tese de livre docente dela foi sobre esses escorregamentos aí de Caraguatatuba. Olha a quantidade de galhos de árvore, minha gente. A destruição que fica. Ou seja, o volume de água é tão grande, voltando aqui para recapitular, 440 milímetros, 265 milímetros em 29 dias, 541 milímetros em 541 sendo 280 em 31 dias. Nem a vegetação consegue resistir num caso desse. Nem a vegetação, porque entra tanta água no solo, né? A poropressão é tão positiva, os poros estão todos saturados de água, e aí desce aquela encosta, e o que está acima, árvores ou casas, estradas, vão descer juntos. E aí a gente vê a quantidade de tronco de árvore aqui embaixo. Aqui já falando de São Sebastião, mais um pouco também do litoral norte aí, paulista, né? Que aconteceu em 19 de fevereiro de 2023. Eu acho que foi um pouquinho antes do carnaval, né? Qual é o prefeito que quer dizer não venham não, porque pode ter uma chuva forte e vai ter muita morte, muita perda material e muita perda humana também. Nenhum prefeito faz isso e, obviamente, o de São Sebastião também não fez. Havia aviso do CEMADEM que o risco de chuva era muito forte. Foram 627 milímetros, minha gente, em 24 horas apenas. São pouquíssimos municípios, ou quase nenhum município brasileiro, que tem 627 milímetros de chuva em 30 dias. Aqui foi em um dia apenas. Em Caraguatatuba, está aqui São Sebastião, né? A Ilha Bela fica aqui em frente, né? Em São Sebastião foi 627, em Caraguatatuba foi 395, fica um pouco mais ao norte. Em Ubatuba, esse amarelinho são bacias hidrográficas que vêm aqui da Serra do Mar em direção ao oceano. Em Ubatuba foram 335 milímetros em 24 horas e na Ilha Bela foram 337 milímetros em 18 horas apenas. Tá? Aqui tem um esquema bem interessante, né? Mostrando, então, esses 5 fatores juntos se encontraram em cima do litoral norte de São Paulo, concentrando as nuvens em um só ponto. Então, está aqui uma baixa pressão no litoral de São Paulo. Tá? A baixa pressão, então, atrai os ventos de alta para baixa, de alta pressão. Né? O 2, a frente fria vinda pelo mar, está aqui, esse verdinho aqui. O 3, ventos quentes vindos do Nordeste, está aqui, Nordeste. O 4, nuvens com muita água, se formaram aqui no litoral. E o 5, cadeias de montanhas da Serra do Mar, né, que barraram, então, esses ventos úmidos vindo do litoral, esses ventos úmidos se condensaram, né, a altitudes elevadas, e deu, então, esses volumes aqui, por exemplo, 627 milímetros em São Sebastião, 395 em Caraguatatuba, 335 em Ubatuba e 337 em Ilhabela. Mas o número de mortes e a catástrofe maior foi aqui em São Sebastião.
Então, está aqui, ó. Infográfico mostra fatores que contribuíram para a concentração de chuva no litoral norte de São Paulo no dia 19 de fevereiro de 2023, tá? Aqui, se vocês quiserem depois, tá? O site onde vocês vão encontrar muito mais coisa que isso aí. Aí tá essa imagem satélite está bem didática também, a gente tem uma ideia, né, minha gente? Como esses municípios estão espremidos aqui entre o mar, né, e a serra. Essa aqui é a Serra do Mar, e indo aqui para o interior, você já tem, então, o Vale do Rio Paraíba do Sul. Está aqui, em Barra do Uno, Juqueí, Camburi e Boiçucanga foram mais de 400 milímetros durante a madrugada, em apenas 4 horas, e 65 mortos. Tá? Então, está aqui, Boiçucanga, tem aqui a Praia do Saco, Maresias, que é bastante... Vocês veem que o Maresias, como é que ele entra aqui, subindo um pouco a Serra do Mar, né? Então, aqui as praias, vindo para cá, você vem para Caraguatatuba, né, Ubatuba, e continuando para cá, você vai para Angra dos Reis, Mangaratiba e Rio de Janeiro. Olha o que aconteceu, o estrago. Essa montagem desse slide que ele fez foi a professora Maria do Carmo, ficou bem interessante, que aqui mostra um trecho da Rio Santos, né? Aqui vocês podem reparar que foi um talude recuperado, e aqui um pouco de mata, é mata secundária, não é mata primitiva, né? Mas olha que interessante, que houve muita destruição, mas olha aqui, ó, nessa outra fotografia, provavelmente tirada de helicóptero, vocês veem que aqui, nessa área aqui, e se você pegar aqui, nessa área onde foi feito esse terraceamento, essa recuperação, só tem 2 pequenas cicatrizes de movimentos de massa. Foi um trabalho muito bem feito e não sofreu muita coisa. Aqui, nessa área de mata, vocês veem que existe convergência de fluxo, haviam alguns canaizinhos de primeira ordem aqui, e foi justamente onde houve maior destruição. Então, aqui, pela cicatriz, aqui uma visão de menos detalhe, com o helicóptero com uma altitude maior, pegando um pedacinho do terraço aqui vendo todo o terraço com 3 cicatrizes pequenas de movimentos de massa, mas olha só onde que a Rio Santos foi totalmente interrompida. Eu me lembro que, na época, a gente que conhece do assunto, né? O Tarcísio, que tinha... Isso foi em 2023, né? 2023, só lembrando que é 2023. O Tarcísio tinha sido eleito em 2022, né? Foi quando o Lula tinha sido eleito também, quando houve eleições, né? E o Lula teve aí com alguns ministros também. E o Tarcísio, na época, disse: deve ter estragado a estrada toda, a estrada se foi. Eu pensei, eu acho que não. E quando eles começaram a limpar, a estrada estava ali, um pouquinho esburacada e tal, muita terra, mas o estrago maior foi aqui mesmo. Tá? E justamente onde... Está aqui, ó, essa foto, então, está mais nítida ainda, porque essa foto foi tirada pelo helicóptero num ângulo fantástico. Aqui. Vocês veem algumas pequenas cicatrizes aqui, não atingiu aqui a estrada, mas olha aqui o estrago que fez nesse trecho aqui. Os carros todos parados aqui. Né? Levou alguns dias para eles poderem... Porque quando você tira esse material daqui, também escorrega o que está mais acima, né? Está tudo muito instável aqui. E aqui esse esqueminha também eu peguei da internet. O contato solo-rocha que eu tinha falado é muito abrupto, então estão as árvores aqui, o solo. As raízes até facilitam um pouco a entrada de água aqui, mas encontra esse substrato aqui bastante impermeável, a água não continua infiltrando, ela escoa paralelo aqui à superfície, e aqui está a situação seguinte, o estrago que aconteceu, foi mais ou menos o que aconteceu aqui, foi mais ou menos o que aconteceu aqui, tá? Justamente pelo contato solo-rocha muito abrupto, e os solos não são solos muito profundos, né, porque a encosta é muito abrupta, e aí, rapidamente, a água que se infiltra, ela chega até o afloramento rochoso, começa a escoar aqui em subsuperfície, desestabiliza esse solo que está aqui acima, então, desce o material todo e leva estrada, árvore, casa e pessoas que estiverem dentro dessas casas. Está aí, então, onde morreu muita gente, né? Vocês veem que uma parte das casas estava localizada nessas encostas aqui, que não dá nem para ver casa mais, porque elas foram destruídas, né? E a população mais rica, né, que aí em São Sebastião tem turismo de classe A, etc., né? Eles não estão localizados aqui na encosta. Aqui na encosta, geralmente, são os piscineiros, os pedreiros,
as empregadas domésticas, né? Os jardineiros, são os que moram nessas áreas de encostas, de instabilidade muito alta, e foram as pessoas que morreram e que perderam suas casas. Tá? Aqui o estrago que foi, quantidade de lama, né? As pessoas andando por aqui. É muita lama, minha gente, porque tem muita argila e muita água, né? Olha só o que aconteceu com esses carros aqui, que deviam estar perto aqui da praia, mas aqui realmente foi. Essa rua aqui foi onde houve o maior número de mortos. E aí a gente coloca, então, aquecimento global, efeito estufa, entidades governamentais e déficit habitacional e áreas de risco. Aquecimento global, as chuvas recordes representam o mais recente fenômeno extremo causado pelo aquecimento global. Eu estava vendo, minha gente, não sei se vocês acompanharam, mas tem muita gente do agronegócio aí que diz que não existe mudanças climáticas globais, mas agora, não sei nem se já passou essa lei. Eles estão querendo passar uma lei que, quando, a propósito que aconteceu no passado no Rio Grande do Sul, quando houver esses temporais muito fortes, resultantes do aquecimento global, aí eles colocam isso, né? Mas eles dizem que não acreditam. Então, que os juros de empréstimo sejam muito baixos, ou então possa pagar em mais anos, né? Quando tiver esse tipo de efeito. Então, agora eles estão acreditando que existem mudanças climáticas globais, especialmente para poder pagar efeito estufa, eventos extremos. Gases de efeito estufa são armazenados nos oceanos, que alteram as correntes oceânicas, e isso pode provocar uma alteração na distribuição do calor, causando mais eventos extremos. Papel das entidades governamentais. Os municípios, governos estaduais e governo federal têm se preparado para as mudanças climáticas? Aqui no Rio de Janeiro não tem. Não sei como é que é aí no Maranhão e em outros estados do Brasil, se outras pessoas estiverem assistindo. Certamente São Paulo não está. Duvido que a gente fala aqui, né? O Tarcisão, né? Duvido que o Tarcísio Mota tenha esse tipo de preocupação. Aqui no Rio de Janeiro, o Castro, que é o governador aqui, ele não tem esse tipo de preocupação. Tem os órgãos estaduais, aqui tem o INEA, né? Todos os estados, seus municípios têm as suas secretarias municipais, mas não são órgãos muito prestigiados. Olha o que aconteceu, né, com a nossa ministra do Meio Ambiente, como ela foi ali achincalhada, né, no Senado, não lembro se foi ontem ou anteontem, né, humilhada mesmo, e ela se retirou da reunião, né, porque um senador lá tinha dito que, algumas semanas atrás, tinha vontade de enforcar ela, né? Como é que chega a falar uma coisa dessas, né? E o Rogério Marinho, né, num certo momento, falou: coloque-se no seu lugar, né? E ela falou: não, então eu estou saindo dessa reunião aqui. Então, realmente, de um modo geral, os governos não estão preparados, nem estão muito preocupados com as mudanças climáticas, e aí quem sofre é a população. Então, déficit habitacional e áreas de risco, déficit habitacional e a formulação de políticas públicas urbanas, né? Olha o que tem acontecido aí no estado de vocês, em Buriticupu. Eu estive em Buriticupu, minha gente, há 25 anos atrás, quando eu orientava a Mônica Marçal nas voçorocas lá de Açailândia, que já eram grandes, né? E passamos aí por Buriticupu, essas voçorocas de hoje em dia, em 99, 98, 99, 2000, que eu fiz vários trabalhos de campo, eram pequenas ravinas ali. Nada foi feito em Vossoroca agora ali de 70 metros de profundidade. Então, agora está se fazendo alguma coisa. Mas, justamente, o trabalho que a gente desenvolve na academia, né, e que ela tem que continuar pública, ela tem que ter muito investimento, né, dos governos federais e estaduais, no caso de vocês, estadual, que é o EMA, né, a gente não pode considerar como sendo gasto, né, tem que considerar como sendo investimento, porque realmente não é barato fazer pesquisa, você tem que ter bons laboratórios, você tem que ter pessoas qualificadas, os alunos têm que ter acesso a imagens satélites, a boas bibliotecas, né? No nosso caso aqui, a gente tem, da UFRJ, porque o nosso departamento de geografia já tem mais de 70 anos e a pós-graduação tem 50 anos. Então, tem uma tradição, é mais antiga, né? Mas a gente tem dificuldades também, né? Às vezes chove, fura uma telha e começa a entrar água dentro da biblioteca. Então, temos dificuldades também, mas estamos sempre procurando renovar. A nossa biblioteca aqui do Programa de Pós-Graduação em Geografia atualmente está com 30 mil livros. 30 mil. E muitos livros nacionais e internacionais. E
Todos os alunos, professores, funcionários da UFRJ têm acesso direto, e das universidades aqui também, tanto do município do Rio de Janeiro como do entorno. Eu acho que eles não podem emprestar para levar para casa, mas eles podem passar o dia inteiro lá lendo, anotando uma série de coisas. A biblioteca pública, então, a população tem acesso a ela. Tá? Muito obrigado, minha gente. Estou à disposição de vocês se tiverem alguma dúvida. Ótimo, professor. Fez excelente a temática abordada, tá bom? É isso mesmo, gente, tá? Importante frisar essa relação que o professor Guerra relacionou, tá bom? Com ótimas contextualizações, abordagens práticas aplicadas dentro do conhecimento geográfico, né, geomorfológico, tá? Em cima disso, professor Guerra, eu posso primeiro fazer a primeira colocação, né? Fique à vontade. Tá? E com isso, para os nossos discentes que estão aqui presentes, né, junto com o professor Jorge, é uma abordagem... Obrigado pelas palmas aí. Adoro essas palminhas subindo aí. Todos os alunos, isso. Já temos as perguntas aqui, já temos uma pergunta, mas eu vou iniciar com um comentário, né, fiz uma observação em cima da sua fala, tá? E posterior, também uma pergunta minha, tá? Mais uma pergunta do contexto, a partir das suas expertises, suas experiências, do contexto, né, mundo, Brasil e também regional, né, no estado do Maranhão. Tá? Bom, a partir do que a gente absorveu, né, sobre a sua abordagem, professor Guerra, tá? Inclusive, né, dar os parabéns para a organização, né, do debate, né, da sua apresentação, professor Guerra, aos alunos do curso de Geografia da UEMA, que elaborou um tema fundamental, né? Ele né? Eu achei muito fundamental, na verdade, a discussão do tema, onde relaciona a dinâmica da paisagem e sustentabilidade, né? Desafios da geomorfologia aplicada na gestão ambiental. Em cima disso, professor Guerra, né? Em cima da sua fala, me fez lembrar sobre algumas discussões que a gente vem lidando também sobre essa questão justamente da incorporação, né, que não é recente, você já abordou muito bem isso, né, na sua fala, na sua apresentação, né, os debates teóricos, né, sobre a atuação antrópica, né, na natureza não é recente na literatura especializada, né, já há bastante tempo se discute isso, na verdade, tá? Mas em cima disso, eu faço aqui uma colocação que me fez lembrar sobre algumas abordagens, na verdade, das teorias geomorfológicas, as clássicas, né? Existem aquelas bases, né? E as mais abordadas, né, aqui no Brasil. Me fez lembrar de uma, né, a teoria do equilíbrio dinâmico, né, com a contribuição, né, de John Hacker, né, que eu achei interessante fazer essa relação, que onde a teoria do equilíbrio dinâmico, John Hacker, traz, né, a relação onde o relevo é um sistema aberto que busca um estado de equilíbrio, tá? Trocando energia e matéria com o ambiente. E o relevo é um sistema, né, é um elemento sistêmico, né, de um sistema maior. E, em cima disso, também as relações, né, dos processos geomorfológicos internos e externos, sendo trabalhado, né, no seu tempo, né? E, logicamente, tem os sistemas, né, endógenos, bastante conhecidos, e os exógenos. Aí eu faço a complementação desses exógenos, né? O elemento antropogênico, aonde relaciona-se, na verdade, né, com grande, né, magnitude. Aí eu faço a ponte, na verdade, tá certo? Entre esses elementos exógenos, ação antropogênica, tá? E a teoria do equilíbrio dinâmico, ou melhor, fazendo uma contextualização em cima da sua abordagem sobre essa quebra de equilíbrio dinâmico, na verdade, com a entrada, né, de grande magnitude de energia, no caso, energia antropogênica, em cima, né, desse trabalho. Aí, por fim, eu faço a pergunta: como a geomorfologia aplicada pode superar os desafios de conciliar a dinâmica natural da paisagem com as demandas da sustentabilidade ambiental, tá? Especialmente frente aos processos antrópicos acelerados que comprometem a resiliência dos sistemas terrestres, justamente nessa abordagem de equilíbrio, ou a quebra de equilíbrio, dos sistemas, né, onde John Hacker traz a contribuição. Tá? É isso, professor. Tá bom? Muito boa sua pergunta, Rafael.
ela dá margem para dar um curso sobre isso aí, se eu quiser, entendeu? Muito boa a tua pergunta, eu gostei dela. Mas aí, enquanto você estava perguntando, essa questão da resiliência, do equilíbrio dinâmico, eu pensei no seguinte: qual a responsabilidade que nós temos enquanto professores e os alunos que estão presentes aí enquanto licenciandos, que vão ser professores, vão trabalhar em escolas públicas, particulares, de ensino fundamental e ensino médio, qual a responsabilidade que nós temos enquanto professores de geografia, enquanto geógrafos, de podermos passar para os nossos alunos essas informações que você colocou aí? Porque nem sempre os livros de geografia orientam muito nesse sentido. A gente tem que seguir ali, obviamente, a famosa BNCC, né? Mas a É, gente pode colocar um pouco da nossa experiência, um pouco do nosso conhecimento, para mostrar para os alunos como é importante o estudo de solos, como é importante o estudo do relevo, como é importante o estudo do clima, e como é importante colocar o homem aí e o homem de que forma ele vai interferir, rompendo esse equilíbrio dinâmico aí. Porque, por exemplo, movimentos de massa sempre ocorreram na evolução da história isso, geomorfológica da sim. Terra. Não é? Mas só que acontece o seguinte: com os cortes nos taludes, por exemplo, as construções sem rede de esgoto, sem galerias pluviais, Uhum. as construções das ruas em áreas urbanas como Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo e vários outros municípios serranos do Rio de Janeiro e de outros estados brasileiros, junto com essas chuvas muito concentradas, faz com que, então, deslizamentos venham a ocorrer e pessoas venham a morrer. Então, esse equilíbrio dinâmico, né, que muitos pesquisadores trabalharam, estudaram e colocaram as suas teorias, deram a sua contribuição, a gente pode decodificar, a gente não vai falar nesse equilíbrio dinâmico para um aluno de 12, 13, 14 anos de idade, mas mostrar para eles através de exemplos do que acontece no cotidiano deles. Então, a propósito disso, depois, se você quiser, eu mando para alguém aí, para você ou para alguém, duas cartilhas de solos que a gente. Posso até mostrar para vocês, está aqui, ó. Algum de vocês talvez deve ter conhecido. Ela, a princípio, está aqui, ó. Ela, a princípio, foi feita para ser usada em ensino fundamental, ensino médio, mas tem sido usado em faculdade também, feito pela Maria do Carmo. Solos contando a sua história. Esse bonequinho aqui é um gengibre, tudo começou numa área de plantação de gengibre lá em Ubatuba, mas depois ela sentiu a necessidade de fazer também um caderno de atividade, de exercícios. Excelente, professor. Essa Isso. aqui saiu em 2021, são 60 e poucas páginas, e essa aqui saiu em 2024, totalmente ilustrada, cheia de exercícios, palavras cruzadas, etc. Então, eu posso mandar. A gente tem muito poucos exemplares, né, porque a gente não conseguiu publicar muitos, mas eu posso mandar o PDF das duas para você distribui para alunos e professores. Então, a gente vem tendo muito essa preocupação de levar o ensino de solos para escolas, especialmente escolas públicas, onde as crianças têm mais carência que nas escolas particulares, com vários projetos, dissertações defendidas. A gente teve uma mestranda que defendeu a dissertação dela no passado, trabalhou com o ensino de solos, e como os livros didáticos também retratam esse ensino de solos, e com atividades junto com os alunos, né? Com uma série de atividades. Atualmente eu tenho uma doutoranda que está desenvolvendo na escola em que ela é professora, uma escola pública municipal aqui do Rio de Janeiro. A gente montou um laboratório de solos, aí a gente tem que conseguir projetos, um projeto que foi colocado aqui no Rio de Janeiro, bem interessante, olha o título: Meninas e Mulheres nas Ciências, porque as ciências geralmente são mais dedicadas aos homens, né? Então o Isso. projeto foi Meninas e Mulheres na Ciência. As bolsas eram mais para professores e para alunas, mas os meninos podiam participar também. O que nós fizemos com a verba? Montamos um laboratório de solos numa escola de sexto a nono ano. E os alunos fazem algumas análises, muito mais simples que a gente faz na faculdade, mas a gente comprou jogo de peneiras, a gente comprou estufa, a gente comprou balança de precisão, a gente comprou toda aquela vidraria e os solos que a gente descarta nos nossos experimentos no laboratório de geomorfologia do FRJ, a gente leva para esse laboratório lá. Então, as crianças fazem uma série de atividades lúdicas, pinturas com solos, começa a ver textura, pH de solos, matéria orgânica. Então, é uma forma de a gente iniciar os alunos nas ciências com algo que a gente estuda em profundidade na universidade. Então, a gente publica, mas não deixa de ser um trabalho de extensão esse aí, né? Porque a gente leva
esse ensino para a garotada ali na faixa de 13, 14, 15, 16, 17 anos de idade. Ali, Isso mesmo, professor. ensino médio também. Isso é possível, né, até de replicar para nossos colegas aqui do Maranhão, né, junto com o professor Jorge e seus alunos. Tá? Eu tenho mais duas perguntas aqui, professor. Uma forma de facilitar a vida dos professores para trabalhar com os alunos. E o que eu costumo dizer é o seguinte: mas é difícil, a gente não consegue ônibus para trabalho de campo com os alunos. Na maioria das vezes, saiu da escola, andou 50 metros, já tem uma série de coisas que são interessantes ali. Ou, às vezes, no próprio campus da escola, porque, às vezes, é grande, numa área rural, tem solo exposto ali, tem erosão próximo, tem um rio que passa ali perto. Então, desenvolver com os alunos atividades práticas, atividades lúdicas, né? E que eu fico pensando como é que essa garotada aguenta assistir 5 aulas de 40, 45, 50 minutos, com um intervalo pequeno, sei lá, de 7 a meio-dia. Deve ser muito monótono aquilo ali. E quando a gente faz essas atividades, a garotada vibra com aquilo ali. É verdade. Isso você tem isso o tempo todo. Mas, de vez em quando, é possível isso aí. Isso mesmo. Eu tenho mais duas perguntas para você, professor. Pode ser? Olha só, é a pergunta do nosso aluno aqui, do Manuel Moraes. Né? Ele faz aqui o questionamento. Né? Diante da complexidade e da gravidade das vossorocas em Buriticupu, o senhor acredita que ainda existem soluções técnicas e sustentáveis para controlar ou renovar esse processo com base na sua experiência e na sua expertise, professor? Existe, só que agora é muito mais caro do que há 30 anos atrás, que você podia atuar preventivamente. Justamente a gente trabalha com erosão de solos, né? Com monitoramento, a gente tem feito também algumas estações experimentais, começamos em Petrópolis, fizemos em Cáceres, em Mato Grosso, em Natal, no Rio Grande do Norte, lá em São Luís, no campus da Universidade Federal do Maranhão, em vários lugares, né? Eu comecei o meu doutorado na Inglaterra e montei uma estação experimental. Cada vez mais a gente vem trabalhando com os drones também. Então, a partir desse conhecimento acumulado já de, eu diria, 30 anos, o Laje Solos foi criado em 1994, ano passado nós comemoramos 31 anos esse ano agora, é possível, só que é um custo muito elevado. Eu fui convidado também pela equipe que está, o pessoal da UEMA Sul, pessoal lá de Buriticupu, da Defesa Civil, né? Eu não tenho certeza, mas eu acho que eles ganharam alguma verba aí internacional, ou então talvez até do Ministério do Meio Ambiente, só que o custo vai ser muito elevado, porque aí envolve algumas obras de engenharia que, se você tivesse feito isso há 20, 25 anos atrás, aqueles geotextos que nós aplicamos nas Vossorocas lá de São Luís seriam possíveis. E agora você tem que desocupar muitas casas, porque tem muitas casas ali em área de risco. Então, é um custo financeiro e um custo social muito grande, né? Porque ninguém quer sair da sua casa. Mas se aquela casa está em risco, a Defesa Civil tem que conseguir convencer. As prefeituras anteriores que não fizeram nada, agora tem que fazer alguma coisa. Então, é possível, mas vai envolver algumas obras de engenharia tradicional, né? Muitas obras de drenagem também, né? Algumas ruas, algumas casas, as pessoas vão ter que sair das suas casas, porque o risco é muito grande, e para você recuperar, você às vezes tem que recuar um pouco essas vossorocas aí. E quando você recua, se tiver casa, você tem que retirar. E como convencer pessoas a saírem das suas casas? E colocar no local de moradia seguro e digno para essas pessoas. Tudo envolve um custo financeiro e social muito grande. Mas é possível. E em algumas situações, inclusive com utilização de biotestes, né? Eu falei do buriti, que acho que a maioria de vocês deve conhecer, é muito abundante aí no Maranhão, aquelas fibras que o buriti tem. Nós produzimos milhares daquelas telas. Se vocês quiserem, entre em contato com o professor Fernando Bezerra, lá da UEMA de São Luís, porque ele foi o grande responsável e tem desenvolvido projetos de recuperação de áreas degradadas lá em São Luís, utilizando esses geotextos, que é uma... Eu tentei até patentear uma vez pela UFRJ, mas até o Fernando foi comigo lá na reitoria, era uma lista de uns 50 documentos. Quando eu saí com o Fernando olhou para mim e falou assim: professor, você vai patentear? Não, desisti. Era muita burocracia, era um trabalho muito grande. Falei, não vou patentear, não. Mas seria interessante porque ninguém utilizou isso aí antes. A ideia foi nossa. E foi um projeto que nós ganhamos da União Europeia, chamado Boraços,
e foram mais 9 países. Na América do Sul fomos só nós, Maranhão, o FRJ e o EMA e o UFMA, não é? Da Europa foi Inglaterra, Hungria, Lituânia e Bélgica. Da África, Gâmbia e África do Sul. E da Ásia, China, Tailândia e Vietnã. Olha só quantos países aí. Isso, professor. Inclusive... De 6 meses, a gente viajava para um desses países, onde nós tínhamos as reuniões, cada um mostrava o que tinha feito nos 6 meses anteriores e o que ia fazer nos 6 meses posteriores. E a reunião que a gente tinha com o pessoal da União Europeia, eles falavam, a gente quer ver trabalho acadêmico, mas a gente quer ver trabalho prático de recuperação de área degradada. E a gente quer que vocês trabalhem em áreas pobres. A gente não quer que vocês trabalhem em área de classe média alta, não. Isso. No nosso caso, nem precisava pedir, porque a gente trabalhou no bairro do Sacavém, não sei se algum de vocês conhece aí, lá em São Luís, que não é uma área que mora gente rica, não. E a gente recuperou uma vossoroca lá, utilizando esses biotês feitos com buriti. E qual não foi o nosso prazer, há 2 anos atrás, quando fizemos um trabalho de campo lá e vimos que as vossorocas estavam recuperadas. Isso mesmo. Não recuperado, que as pessoas começaram a construir casa dentro da vossoroca, entendeu? Que a gente tinha recuperado há 15 anos atrás, mais ou menos. Foram trabalhos pioneiros. Eu li seus trabalhos, professor, seus artigos, junto com o professor Bezerra, né? São trabalhos pioneiros, né? Sobre essa abordagem, né? De recuperação de áreas degradadas, tá? Diferenciada, trabalho pioneiro nessa abordagem de uma geomorfologia. E a gente contratou mão de obra local e gerou renda no local também. Isso. Para produzir as biotês feitas de buriti e depois para aplicar também. Muito diferenciada de outra abordagem de outros profissionais. Por exemplo, a agronomia trabalha com uma outra abordagem de paliçadas, bambu, né, de contenção. Já a sua pesquisa, junto com o professor Bezerra, já fizeram justamente um trabalho muito mais abrangente e social, né, aplicado mesmo. Temos mais uma pergunta aqui do Jackson Lima, onde ele faz um comentário, né, e no final faz uma pergunta aqui, né, bem breve. Tá? Comentou que é um prazer estar assistindo a palestra do professor Guerra, tá? E faz a pergunta, de que forma a cartografia geomorfológica pode contribuir para a gestão ambiental? Excelente pergunta, excelente. Ela é fundamental, né? Porque se você consegue antes de mais nada, o Lucas, obrigado, que disse que o livro de processos erosivos é fantástico, muito obrigado, é muito gratificante isso. E o Fernando escreveu um capítulo nesse livro aí, mas realmente essa cartografia é fundamental, porque você podendo cartografar, podendo mostrar tanto feições, como procurando mostrar processos que deram origem àquelas feições ali, tanto do ponto de vista erosivos, como do ponto de vista das cicatrizes e movimentos de massa, né? E hoje em dia, cada vez mais com as geotecnologias, até com aprendizado de máquina, machine learning, né? Que a gente está começando a usar também, tem um doutorando, tem o seu sobrenome aí, Marques, né? Jorge Marques Filho. Conheço ele, meu colega. A gente já conversamos já. Olha, eu estou iniciando essa abordagem aí do machine learning também. Ei, rapaz, entra em contato com ele que a gente está escrevendo, já escrevemos um que saiu publicado, está lá no ResearchGate, na revista Land, né? Eu vi. E agora estamos escrevendo um para Geoscience também, mas agora já com a predição usando machine learning para movimentos de massa, porque os fatores detonadores também são mais ou menos diferentes. A declividade não é um fator tão importante para a erosão, mas para o movimento de massa, para o deslizamento é. Então, a gente continua entrando em contato com o Jorge Marques, que é uma pessoa fantástica, vai estar acabando o seu doutorado daqui a pouco, e voltando à pergunta, então, essa cartografia é fundamental, porque e a gente pode fazer uma cartografia que seja mais ligada para a área acadêmica, mas também eu acho que a gente pode fazer uma cartografia que seja mais ligada à área também da defesa civil ou das prefeituras, que podem não entender a nossa linguagem, que é uma linguagem mais hermética, né? Às vezes mais difícil, né? Um mapeamento com uma legenda mais simples, né? Que quem está ali no front, quem está ali no cotidiano, no dia a dia, pode entender melhor para poder aproveitar aqueles mapeamentos que nós temos feito, né, de forma que ele possa aplicar de forma mais fácil, mais imediata, ou para prevenção ou para recuperação de áreas degradadas. O nosso objetivo, enquanto cientista, é trabalhar muito mais na prevenção,
para que o dano não venha a ocorrer. Mas quando ele ocorre, a gente também tem que oferecer uma solução. Até uns 20 anos atrás, a gente ficava mais no diagnóstico, e cada vez mais a gente tem partido para o diagnóstico, para o prognóstico e para oferecer formas de recuperação também. E essas formas de recuperação nós começamos com as voçorocas lá no município de São Luís, né? Justamente com o Fernando na época, né? O professor Cordeiro também, que vocês devem conhecer, que é professor da Universidade Federal do Maranhão, né? Até eu estava lá na banca titular quando aconteceu aquele pequeno acidente comigo lá em São Luís, mas voltei já algumas vezes a São Luís, não dá para a gente ficar com medo, não, né? Também uma pessoa que tem tido contato já há mais de 20 anos, tem uma responsabilidade muito grande ali na Universidade Federal do Maranhão, e é essa possibilidade que a gente tem de fazer trabalhos em rede cada vez mais, né? Com essa possibilidade aqui das lives que a gente pode fazer, com a internet, com os softwares que existem por aí, né? A gente só tem que tomar cuidado com a inteligência artificial, né? Porque também as pessoas podem pegar e sair publicando o trabalho que nem foi ele ou ela que escreveu. Então, ela tem um fator positivo, mas tem que escrever o que é nosso, né? Então, já tem gente utilizando aí a inteligência artificial para escrever coisa que não é dela, né? Que dá aquelas palavras-chave e aí os softwares saem escrevendo. Mas cada vez mais essas geotecnologias, né? Voltando à questão dos mapeamentos, né? Da cartografia geomorfológica, são fundamentais. E eu sempre falo para meus alunos, você tem que ter um embasamento teórico-conceitual muito grande, senão você aperta um monte de botão, faz um mapa, sai um mapa colorido, bonito, mas o que interpretar, como interpretar aquele mapa, ou que variáveis eu vou colocar, né? Agora a gente está fazendo, eu e o Jorge Marques estamos fazendo, Jorge Marques Filho, né? Estamos fazendo, então, mapeamentos para predição de deslizamentos da bacia do Rio Piabanha, que fica aí, pega uma boa parte do município de Petrópolis, né? E algumas variáveis se destacam ali, não vou colocar nada por enquanto não, porque o artigo está para sair daqui a pouco, né? Mas é claro que é tudo feito, né, por softwares, mas se você não sabe o que colocar como variável ali, certamente a resposta não vai ser uma resposta muito favorável. Então, esse conhecimento técnico científico, como tem muitos alunos assistindo, mais de 70 aí assistindo, minha gente, eu sempre insisto muito com meus alunos de graduação, de mestrado, de doutorado, de pós-doutorado, né? No pós-doutorado a gente não chama nem mais de orientador, é o supervisor, né? Que a leitura é muito importante, porque com a leitura você vai formando uma massa crítica, né? Em que você vai tendo cada vez mais conhecimento e vai podendo seguir a sua linha, né? Que eu costumo dizer para os meus alunos, se vocês não lerem, vocês vindo papagaios, vão repetir o que os professores estão falando para vocês. E se vocês lerem, vocês formam massa crítica, que aí vocês pode ser cada vez mais, você pode ligar conhecimentos de vários autores, de várias teorias, como você colocou no começo, né, Rafael? E quem sabe chegar a criar a sua teoria também, né? Mas se você não tem massa crítica, você não tem leitura, por exemplo, a gente tem um laboratório muito bom, mas o aluno que não tem, ele vai para o laboratório, faz as análises, como interpretar depois os resultados que ele obteve ali? Ou como interpretar os softwares para utilizar mapeamentos, por exemplo, através de modelos digitais de elevação das voçorocas que a gente tem monitorado, né? Como interpretar isso aí? Como interpretar esse recuo das cabeceiras ou das paredes das voçorocas? O mapa em si, se você não tem um conhecimento científico daquilo ali, não vai te dizer muita coisa. E você tendo conhecimento, aí você consegue extrair a partir dos mapeamentos que você tem. Pode ser uma série temporal de 2, 3, 4 anos, já vai te mostrar a diferença ali. Enquanto antes, como eu disse, a gente colocava estaca, puxava a trena, aí, quando é área urbana, alguma criança pegava a nossa estaca, a gente não sabia mais onde estava aquela estaca agora, e levava horas para poder tirar essa medida. Agora, não estou exagerando, 5, 6, 7 minutos, você levanta o vante, faz o sobrevoo, tira 80, 90, 100, 120 fotografias, traz aquilo para o laboratório, usa alguns softwares, e você tem uma série de mapeamentos ali, com muito mais precisão, muito mais detalhe do que a gente tinha há 15 anos atrás. Verdade. Mas isso não faz com que a gente não tenha que ter um conhecimento teórico conceitual sobre o tema que a gente está se debruçando.
Isso mesmo, professor. E faço essa ressalva de colaboração aqui a respeito justamente da sua abordagem agora final sobre importante que as novas tecnologias, as novas geotecnologias e tecnologias de análise, na verdade, são fundamentais para uma interpretação. Isso é essencial, isso realmente é fundamental, traz uma melhoria, traz linhas de metodologia aplicáveis. No entanto, na verdade, não adianta, na verdade, ter esse conhecimento, essa base, se você não tiver uma boa teoria, É aquela isso aí. robustez É isso aí. sobre teorias geomorfológicas, né, sobre as propostas e as metodologias de mapeamento geomorfológico, né, as bases internacionais, as clássicas, tá? As brasileiras também, tá certo? O Cristoforetti, as Elizabeth Saber, né? Logicamente, a internacional, vou citar aqui, que tem a relação, né, Europa, Brasil, Tricart, onde faz uma grande contribuição, na verdade, né? Então, são as bases. Não adianta você trabalhar um SIG, né, um que for, na verdade, aperta botão, dá um resultado no mapa e você vê, interessante isso. Mas qual é o resultado? Qual é a análise, né, a criticidade daquele fenômeno que eu estou vendo no mapa? E às vezes ali é só uma representação, não é realmente algo de fato fidedigno, né? Eu botei no meu e-mail, gente, sem querer te cortar, já cortando, antonioteguer@gmail.com. Se alguém quiser depois, pode entrar em contato comigo diretamente, tá? Que eu puder atender, eu procuro atender. Nesse caso, professor, temos aqui a pergunta do Giacomo Santiago, né, que eu posso aqui trazer uma última pergunta. Ele pergunta aqui, né, o Santiago, né, quais as estratégias que podem ser implementadas para minimizar os riscos de deslizamentos e quais desafios técnicos que possam dificultar a aplicação dessas medidas? Pergunta também. Dá para dar um curso sobre essa pergunta aí. Mas Giacomo Santiago. estratégias são sempre você ter uma boa cartografia geomorfológica, geotécnica também, né? Pedológica da área, geomorfológica da área, né? Apontando quais são as áreas de risco ali. O pessoal gosta muito de usar risco geológico, eu prefiro mais usar risco geomorfológico. Você falou dos fatores externos no começo, né? Concordo também, Acho que o plenamente, risco é né? muito mais geomorfológico que geológico, mas se você tem uma boa cartografia aí, apontando essas áreas de risco baixo, médio e alto, né, você já pode, a prefeitura, a defesa civil, já pode orientar os cidadãos daquele município a não ocupar determinadas áreas, né, que são áreas de risco eminente, e ocupar outras áreas. E quando essas áreas estão ocupadas, eu sei que é um trabalho difícil, mas tentar convencer as pessoas a se mudarem para outras áreas e, obviamente, a prefeitura vai ter que oferecer algum tipo de moradia para essas pessoas aí. Então, quando você tem essa preocupação preventiva, porque muito poucos municípios, quase nenhum município no Brasil tem essa preocupação. Se tivesse, não ia acontecer as catástrofes que aconteceram em Petrópolis, Teresópolis, Friburgo, Buriticupu, São Luís também já morreram pessoas aí, a Ceilândia, né? Em Mossoró, costumo dizer, morrem menos pessoas do que nos deslizamentos. Porque só quem está com a casa construída muito próximo à borda da Vossoroca, e se houver, porque a Vossoroca, depois que ela se estabelece, ela recua, ou ela, do ponto de vista de quem está montante, ela está recuando. Do ponto de vista de quem está dentro da Vossoroca, ela está avançando. Então, só quem tiver alguma casa muito próximo da borda ou da cabeceira da Vossoroca, se houver algum movimento de massa, especialmente à noite, e pegar a casa, pessoas vão morrer. Mas raramente alguém morre por erosão de solos. Agora, por deslizamento, sim. Porque o deslizamento, eu costumo dizer para quem não conhece bem, se você não evacuar a área antes do deslizamento, você vai pegar corpos ali dentro da terra. Porque a grande maioria ocorre entre 30 e 60 segundos. Não dá tempo de tirar quando já começou a acontecer. Então tem que tirar antes. E tem que ser um trabalho de convencimento, porque a maioria acha, né, ainda mais aqui no Brasil, um povo muito religioso, com muita fé. Não, eu tenho a proteção de Deus, não vai acontecer nada comigo. Eu costumo dizer assim, Deus protege até um certo ponto. Não dá para proteger o tempo todo. Porque se você está numa área de risco iminente, se existem mapeamentos com uma boa cartografia, eu estava conversando isso com o Jorge hoje, que a gente está, às vezes a gente escreve lá no laboratório, a gente escreve na casa dele ou na minha casa, e a gente está terminando esse artigo aí, usando o machine learning para
apontar risco de deslizamentos na bacia do Rio Piabanha, que passa por Petrópolis, né? Como a gente consegue decodificar depois isso aí para a prefeitura? Porque se manda um artigo desse para a prefeitura, gente, não estou subestimando a capacidade deles, mas vai ser difícil do pessoal entender ali. Mas se você simplifica a linguagem e manda de forma que a prefeitura e a Defesa Civil possam utilizar, é uma orientação incrível para eles quais são as áreas, e aí também você pode tentar correlacionar com as áreas que já aconteceram os deslizamentos. E aí o teu mapeamento, né, usando a aprendizado de máquina, o teu mapeamento pode mostrar qual a validade dele. Porque imagine se a gente aponta que o próprio software calcula para você isso aí e aponta áreas de alto risco de deslizamento. E você pega o mapa onde aconteceram os deslizamentos e quase todos eles estão nessa área e fala, olha, o mapeamento está correto aí. Mas tem uma outra área que não aconteceu o deslizamento ainda, que pode vir a ocorrer, que o mapeamento apontou essa área como sendo a área de alto risco a deslizamento também. Então, o que a prefeitura pode fazer? Não deixar pessoas construírem aí. Ou, se tiver construído, tentar convencer a se mudar para uma outra área, se bem que aí já é muito mais difícil. Você cria um problema social, a população vai contra, tem uma série de manifestações. O ideal, então, como eu disse, é atuar preventivamente. E em áreas que apresentam, por exemplo, risco baixo ou médio, também ocupar com obras de contenção, obras de drenagem, para que a população possa viver com uma segurança um pouco maior. A gente não fala muito na questão do direito de ir e vir. As pessoas pensam direito de ir e vir para não ser morto no meio do caminho. Eu penso nesse sentido, mas eu penso no sentido de ir e vir para voltar para sua casa e a sua casa está ali, Isso. a sua casa não ter deslizado. Eu Isso penso mesmo, muito nessa professor. questão aí, para quem trabalha com essa temática, já se vão 30 anos, minha gente. Isso, grande experiência. E para finalizar, professor, para não tomar mais o seu tempo, na verdade já passa das 20 horas e 30 minutos, né? 20 e 34. Já é sexta-feira. Sai para encerrar, eu tenho só para aqui, tem um aluno que pediu aqui a fala, na verdade, que seja breve, tá bom? É o Pedro Hugo Rocha. E para encerrar, logo é ele, né, e depois a fala do professor Jorge, para dar os fins de imediato, né, para encerrar esse momento aqui de discussão. Pedro, pode falar. Okay. Pode falar. É bem breve, pessoal. Só para transmitir para o professor Guerra que as citações que ele fez ao professor Fernando Bezerra, ele já está ciente e ele lhe pede que ele me mande um abraço para o senhor, professor. Só isso. Somente Obrigado. Isso. Pede um abraço do professor Fernando. Só isso, Rafa. Obrigado pela fala, tá? A tese dele, às vezes eu levava, que a gente tem uma casa lá em Ubatuba, levava para escrever e falar que vegetação linda, que litoral é esse aqui, né? Ele foi 2 ou 3 vezes para lá e escreveu parte da tese dele lá em Ubatuba. Vocês têm uma beleza muito grande também no litoral do Maranhão, mas é diferente, né? Porque tem praias aí, tem praias lá, mas tem a parte serrana com a Mata Atlântica também, né? Então dá um contraste muito abrupto entre a Mata Atlântica e o Oceano Atlântico ali, né? Claro, professor Jorge. A gente se comunica pelo menos uma vez por semana, ou por WhatsApp, ou por e-mail, ou por telefone, né? Muito bem, professor Antônio Guerra, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. O senhor fica à disposição para suas considerações finais, professor. Não, só agradecer, dar os parabéns a você. Vi que teve um momento aí. Olha, conheço esse livro aí. Ei, meu Deus, olha, é muito gratificante, minha gente. Eu estou indo agora para a Unifap, lá em Macapá, né, que eu sou professor colaborador lá, vou dar um mini curso e vou fazer um trabalho de campo com eles também, através do grande amigo que é o professor Palhares, que alguns de vocês devem conhecer também, uma pessoa bem conhecida, né? E estou levando uma série de livros que eles pediram, eu consegui com desconto aqui direto da editora, falar como é que eu vou levar esses livros todos na minha mala, e esses 2 que você mostrou aí estão na minha lista aqui de livros que eu vou levar. Agradecer a vocês, dizer que é muito gratificante para a gente que vem trabalhando com essa temática há mais de 30 anos, né? Na realidade, para quem não sabe, eu venho de uma família de geógrafos, né? Meu pai, Antônio Teixeira Guerra, geógrafo, mas muita gente não sabe, mas minha mãe, Inês Amélia Leal Teixeira Guerra, também era geógrafa, e para vocês que são do Maranhão, alguns de vocês, acho que a maioria que está assistindo do Maranhão, os meus avós, pais da minha mãe, eram lá de São Luís, vieram de São Luís para o Rio de Janeiro. E meu pai, acho que é aquela coisa meio machista, tirou
o sobrenome da gente é Leal. Leal acho que é um sobrenome bem maranhense. O nome da minha mãe é Inês Amélia Leal Teixeira Guerra. E todos nós passamos a ter só o Teixeira Guerra. Os meus avós, então, eram Neuza Leal e Teófilo Leal, eram de São Luís, e um belo dia resolveram ir para o Rio de Janeiro e foram morar em Copacabana, que era um grande areal. Estou falando isso aí, sei lá, 1910, talvez, né? Mais de um século atrás, e aí constituíram família, e minha mãe nasceu, minha mãe fez geografia na PUC, e meu pai fez geografia, fez geografia na UFRJ, que antigamente chamava-se Universidade do Brasil, e se conheceram no IBGE, e se casaram, e desde 10 anos de idade eu já sabia que ia ser geógrafo. Eu respirava geografia 24 horas por dia. Nós temos vários irmãos, mas eu fui o único que segui a carreira dos meus pais, né, da geografia. Meus pais já foram para o céu há algum tempo, mas assim me deixaram muita inspiração geográfica, mas além da geográfica, principalmente assim saber lidar com as pessoas e respeitar as diferenças. E que eu e minha esposa, Maria do Carmo, com quem eu fiz essa palestra aqui, passamos para a nossa filha, Maria Júlia, que tem 15 anos de idade, que de tanto respirar geografia, ela não quer ser geógrafa, não. Ela quer ser arquiteta. Ela diz que geógrafo trabalha demais. Então, a visão que ela tem do arquiteto, ela vai ficar desenhando planta de apartamento na beira da piscina. Essa é a visão que a nossa filha tem do arquiteto, mas ela, com 15 anos de idade, já consegue desenhar planta de apartamento com perspectiva, com tudo, e ela está no primeiro ano do ensino médio e ela quer fazer arquitetura. Mas, quem sabe, ela siga um pouco até para o urbanismo, tem a ver com a geografia também. Então, dar os parabéns a vocês, agradecer o convite, né? Botei meu e-mail aí, se alguém quiser entrar em contato depois, me passem algum WhatsApp aí, que aí eu mando as cartilhas e vocês podem distribuir para quem vocês quiserem, tá? Eu só não posso mandar ela física, poderia até mandar para alguma biblioteca. Como a gente tem pouco, a gente prefere distribuir para a biblioteca, que aí mais pessoas têm acesso. Mas o PDF eu posso mandar e vocês podem distribuir para quem vocês quiserem. E acho que é interessante porque é um trabalho que foi assim bastante trabalhoso para ela. O Mike Fullen, que é com quem a gente vem trabalhando, da Universidade de Wolverhampton, há algum tempo que o Fernando fez o doutorado de sanduíche lá, a Maria do Carmo fez o dela também, que ela defendeu em 2017. Eu fiz meu pós-doutorado lá. O professor Antônio Soares da Silva também, que é da UERJ, fez. O professor Manuel, que é meu colega de departamento, fez o pós-doutorado lá na Universidade de Wolverhampton, lá na Inglaterra, né? E ele fez o prefácio da cartilha. Mas, assim um spoiler para vocês é que uma editora da Inglaterra pediu para ela passar tudo para o inglês, e o livro vai ser publicado em inglês agora. E aí, sendo publicado em inglês, vai para o mundo inteiro, né? Porque é a língua científica, né? Que o mundo inteiro fala, já está, daqui a pouco já deve estar em fase de impressão, que chamaram justamente a cartilha de solo, eles traduziram para um livro de solo. É o Soils Book. Então, deve estar saindo nos próximos meses. E assim que sair, se eles derem acesso da gente poder distribuir gratuitamente o PDF, também eu posso distribuir. Não foi uma coisa de pegar uma cartilha, pegar outra, grampear e falar, está aqui o livro, entendeu? Teve que ter todo um trabalho de procurar unificar, ver o que aproveita, o que não aproveita, e ainda colocar no inglês, né? Que, apesar de a gente dominar razoavelmente bem, nunca é a sua língua, né? Mas é isso aí, minha gente. Então, de parabéns. E o que vocês precisarem de mim, o que precisarem que eu puder fazer, podem contar comigo. Comigo e com a equipe do Loja Solos também, que é o Laboratório de Morfologia Ambiental e Degradação dos Solos, que, como eu disse, esse ano agora está comemorando 31 anos de existência. São dezenas de teses, dissertações. Se pegar isso tudo, artigos, capítulos, livros, são centenas de publicações que saíram ao longo desses 31 anos de existência do Loja Solos. E aí vocês podem contar com a gente. Agradeço mais uma vez. Eu adoro quando essas palminhas estouram, que parecem fogos de artifício aí. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Rafael. Muito obrigado, Jorge. Muito obrigado aos alunos que estão presentes aqui, alunos e alunas, e podem contar comigo se vocês precisarem. Muito obrigado, professor Antônio Guerra. Muito obrigado, professor Rafael. É um prazer muito grande. Só para registrar, professor,
A Universidade Estadual do Maranhão tem vários programas de licenciatura, né, não só presencial, e aqui estão presentes alunos do ensino à distância, licenciatura em Geografia, e também do programa Ensinar, que é um programa de interiorização da Universidade Estadual do Maranhão, aqui ex-alunos do curso do Ensinar, de Pirapemas, de Parnarama. Então, só para o professor ter ideia da dimensão da sua importância ainda maior, né, no Maranhão, professor. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado. Como eu disse, minhas raízes estão aí, né? Meus avós vieram de São Luís para o Rio de Janeiro, né? Tanto que Coisa sempre que eu boa. visitava São Luís, eu comprava aquela farinha. Como é que é aquela farinha grossa? Farinha d'água, Santa Rita. Eu preciso dizer a vocês, lamentavelmente, minha mãe era a única que gostava, porque a gente comprava a farinha mais pequenininha, entendeu? Como ela tinha, apesar de ela ter nascido no Rio, mas os pais maranhenses, então eu sempre trazia farinha d'água para ela. Hoje em dia é fácil de encontrar aqui, mas há 30 anos atrás não era. Traz 1 quilo de farinha d'água para sua mãe. Ah, mãe, você quer que eu compre? Compre. Porque a gente gosta mais, o carioca gosta mais daquela farinha, acho que é farinha de mesa, aquela fininha, né? Fininha, é. Então minha mãe pedia para comprar a farinha d'água para ela. E eu levava. Professor Rafael Marques, muito obrigado mais uma vez pelo seu tempo, pelo atendimento aí que a gente procurou até você. Farinha obrigado, de puba, Rafael. que colocaram aí, isso mesmo, farinha de puba. Farinha de puba. Gente, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a vocês. Né? Uma boa noite, um bom fim de semana. Boa noite. Nos vemos numa próxima ocasião. Quem sabe eu vou até Caxias aí. Já está convidado, professor. Já está convidado, tenha certeza. Venha, será muito bem recebido, tenha certeza. Muito obrigado. E sem farinha. Pode ser de puba, né? Puba é fininha. Pronto, Um abraço a todos e a todas. Falou, minha gente. Boa noite, hein? Boa noite a todos. Tchau, gente. Continue em contato com o Jorge Marques, hein? Rafael Marques. Não deixa de manter contato com ele, não. Tchauzão, gente.